Jogadores de má vontade com Sampaoli, rapaz. Pois é, mais uma informação sobre isso, vamos bater um papo. Zenit libera o Wendel também, vamos falar sobre isso, tem informação relevante sobre a questão do Wendel e várias outras notícias do Flamengo. Tem proposta pelo Matheus França, então você que tá aí, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreva no canal, meu querido. Então botão aqui embaixo, inscrever-se. Falta 500 inscritos pra gente bater a meta dos 845 mil. Então vambora bater. Se inscreve, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo. E hoje não teve história de folga. O time do Flamengo chegou ontem ao Rio de Janeiro na madrugada, né? Ou então na noite mesmo, viagem curtinha de Santos aqui para o Rio de Janeiro e treinou com foco na partida contra o Alcas. Inclusive o treino já está finalizado. Esse preparativo contra o Alcas segue amanhã, no período da manhã no CT Ninho do Urubu. Na quarta-feira tem mais um treino naturalmente tático, bolas paradas, jogadas ensaiadas. E aí depois o time vai se encaminhar para o Maracanã. Aliás, o Flamengo vai ter uma nova sequência de partidas no Maracanã, tirando o jogo contra o Palmeiras, mas aí já tem o Atlético no Maracanã sem grandes viagens, tá? E a boa notícia que se deu hoje no CT Ninho do Urubu foi a presença do Mateuzinho, tá? Ele que entrou hoje em período de transição para retorno aos gramados. Ele que tá de fora do time do Flamengo desde o Campeonato Carioca, quando ele infelizmente fraturou a tíbia, tá? Então ele tá nessa transição, parte interna, parte externa, para voltar o mais rápido possível ao time do Flamengo. E vou te dizer, cara, nesse momento o Flamengo precisa do Mateuzinho, porque o Sampaoli não usa o Varela. Aí tá usando o Wesley. O Wesley, ele faz um jogo excelente aqui, daqui a pouco mais à frente ali, ele faz um péssimo jogo igual ele fez contra o Santos. Enfim, né? É garoto, a gente sabe, e é importante, quanto mais jogadores ali pra lateral direita, melhor, beleza? Rapaziada, jogador do Botafogo provoca o Flamengo, tá aí. O que aconteceu foi o seguinte, gente. O Daniel Podence, que é o jogador do Wolverhampton, da Inglaterra, né? Ele que é português, o Podence, postou uma foto com a camisa do Flamengo nas redes sociais. E aí, o Marçal, jogador do Botafogo, que se eu não me engano é ex-jogador do Wolverhampton, respondeu essa publicação falando o seguinte: manda o endereço, mano. Vou te mandar uma camisa muito mais maneira que essa fraca que está a usar. Abraço, craque. Ou seja, ele chamou a camisa do Flamengo de fraca. Pra você ver que esse Marçal ele é marrento, ele não ganhou nada. Ele não ganhou o Brasileiro ainda. Ele já foi eliminado da Copa do Brasil. Ele já foi eliminado precocemente do Campeonato Carioca. A tendência é não ganhar nada na Copa Sul-Americana. E o cara é marrento, é o bagre marrento, rapaz. Agora vê, é o bagre marrento do Botafogo chamando a camisa do Flamengo de fraca, né? Negócio impressionante, mas tá tudo certo. Vamos lá, vamos passar aqui. Eles que perderam pra base do Flamengo no Campeonato Carioca, vamos lembrar disso. Rapaz, vocês sabiam que ontem se quebrou um tabu histórico, porque o Santos jamais na sua história havia perdido 4 vezes seguidas em casa para uma mesma equipe? Pois é, e quem foi essa equipe? Foi o Flamengo. O Flamengo venceu o Santos em 2020 por 1-0, o Flamengo venceu o Santos em 2021 por 4-0, o Flamengo venceu o Santos em 2022 por 2-1 e o Flamengo venceu o Santos por 3-2 em 2023, enfileirando 4 vitórias seguidas dentro da Vila Belmiro. O Santos jamais perdeu 4 vezes seguidas para uma mesma equipe jogando em seus domínios. Eu lembro, era bem difícil o Flamengo vencer na Vila Belmiro. Aí venceu a primeira vez em 2009 com o Adriano Imperador. Depois vence em 2011 naquela virada histórica por 5-4 do Flamengo. E agora engata essa sequência aí absurda de vitórias na Vila Belmiro. Realmente uma marca impressionante, mas o Flamengo precisa jogar mais. Daqui a pouco a gente vai entrar no assunto sério sobre esses jogadores do Flamengo, não todos, mas alguns que, ó,
tão nem aí para a hora do Brasil. Mas vamos lá. O grande Fred Soares, não o Fredão lá do Globoesporte.com, o Fred Soares, que é amigo do Fernando Gil, de vez em quando tá aí na live do Gil, ele trouxe a informação que o Sampaoli fez uma espécie de pré-temporada no Flamengo durante esse período de data FIFA. A ideia é que a equipe chegue com um bom padrão físico em meados de julho, com viés de um crescimento progressivo nos 4 meses seguintes, tá? Ele deu mais ênfase na questão física, diz o Fred Soares, nesse período que o time teve de treinamento sem partidas aí de data FIFA, né? Que foi o período que foi o seguinte: o Flamengo jogou contra o Grêmio, folgaram no domingo, folgaram na segunda, folgaram na terça, treinaram na quarta noite, na quinta e na sexta o treino foi em 2 períodos. E aí teve gente torcendo o nariz, rapaz, dentro do Flamengo para esses treinos em 2 períodos. Vocês acreditam na situação dessa? Pois eu acredito, porque quem trouxe a informação foi o Mauro César Pereira, que é um jornalista sério, que é um cara que de fato traz informação verídica, e ele falou aqui, ó: os jogadores do Flamengo não queriam treinar o quanto o Sampaoli pediu durante a parada para a data FIFA. O técnico programou 2 períodos em alguns dias, o que desagradou alguns atletas. Gente, isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é falta de comando! Falta de comando de dentro do Flamengo. Cadê o Marcos Braz, que é amiguinho de jogador, que pega charutinho pra fumar do lado do jogador quando ganha título, que grita: Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar? E agora a gente é zoado pelo Brasil inteiro por conta de uma coisa que ele fez. Cadê ele pra cobrar esse tipo de coisa? Mais uma vez o grupo de jogadores do Flamengo vai derrubar mais um técnico. Não queriam treinar em 2 períodos. As primas donas não podem treinar em 2 períodos, senão elas vão ficar cansadinhas. E, gente, esse treino em 2 períodos não são 2 treinos em alta intensidade em 2 períodos. Você tem o primeiro treino, geralmente é na parte da manhã, aí sim é um treino de mais intensidade, e você tem um segundo treino, que é mais um treino tático, um treino de bola parada, um treino, sabe, de organização tática, de jogada ensaiada, que é feito à noite, não é feito no sol, até porque aqui no Rio de Janeiro tá fazendo sol, mas nem tá um friozinho, mas eles treinam à noite, com um refletor, que à época o Jorge Jesus pediu, são pagos em dia, recebem um bom salário, estão vivendo um período que estão viajando pouco, porque a maioria dos jogos coincidiu, né, com a tabela serem realizados no Rio de Janeiro, mas eles não podem treinar em 2 períodos. O técnico, ele quer treinar em 2 períodos justamente para corrigir esses absurdos defensivos que o Flamengo vem cometendo nos últimos jogos. Esse primeiro gol que o Flamengo tomou no primeiro jogo. Engraçado, né, rapaz? Não querem treinar em 2 períodos, torceram o narizinho pra isso, e aí no jogo seguinte, a data FIFA, toma de 4. Engraçado isso. E o Mauro falou mais. O Mauro falou também que na avaliação dele, esse time escolhe jogo. Eu já venho, ó, falando isso há muito tempo. Vai ver contra o Atlético Paranaense qual vai ser a postura do time do Flamengo, que é um jogo de mata-mata, que é um jogo que a premiação é gorda, né? Se avança para a próxima fase, se vence o título da Copa do Brasil, é uma bolada enorme, que é dividida entre os atletas. Então, naturalmente, o brasileiro você tem que jogar 38 vezes. Então, assim, é um completo absurdo. E que a premiação é dividida para os atletas, isso aí não é segredo não, que eu estou revelando aqui não. É o famoso bicho que é pago pelo Flamengo quando os atletas vencem uma determinada competição. Isso é natural, acontece tudo que é time, não é nada, Então, assim, tá acontecendo coisas estranhas no Flamengo, jogadores torcendo o nariz para treino e
ninguém fala absolutamente nada, uma verdadeira vergonha. Tá aí, nessa segunda-feira a FIFA anunciou que a próxima edição do Mundial de Clubes, estou falando do Mundial, esse que vai acontecer no final do ano, não esse aí de 2025, já está definido, vai acontecer nos Estados Unidos, mas esse agora vai acontecer na cidade da Arábia Saudita chamada Jeddah. Os jogos serão dos estádios Cidade dos Esportes Rei Abdullah e Príncipe Abdullah Al Fawzal, tá? Vai acontecer então lá na Arábia Saudita, nessas determinadas cidades. E aí provavelmente vai contar com 2 clubes árabes, um que deve ganhar a Champions League Asiática, que eles jogam a Champions League Asiática, tá? E o outro que é o campeão da Arábia, porque geralmente o campeão do país sede, né, manda enfim, vai como convidado, né? Isso aí já é pré-determinado no regulamento, o que vai dificultar muito nessa semifinal do Mundial, porque os clubes árabes aí estão investindo pesado na contratação de jogadores, Benzema, Koulibaly, Kanté, o técnico do Botafogo vai para lá também, pelo que parece, enfim. Bom, mais tarde tem a chegada do goleiro Agostinho Rossi à cidade do Rio de Janeiro, Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, e amanhã tem a chegada de Luiz Araújo, rapaziada. Tá aí, jogador que custou 48 milhões e se tornou a 9ª contratação mais cara da história do futebol brasileiro e a 7ª contratação mais cara da história do Flamengo é o Luiz Araújo. Inclusive, ele publicou uma foto nas suas redes sociais com a camisa do Flamengo jogando futevôlei, jogando vôlei na praia. Enfim, depois vocês conferem por aí, beleza? Ó, o negócio é o seguinte, gente. 4º árbitro da final de 2019 apita Flamengo e Alcas. Colombiano já foi afastado por erros graves e o nome dele é André Rojas. Portanto, teremos aí uma arbitragem polêmica para esse jogo entre Flamengo e Alcas, mas sinceramente, com a arbitragem, sem arbitragem, com a arbitragem ajudando os caras, com os caras com 2 jogadores a mais, o Flamengo tem que golear, tem que passar o trator por cima do Alcas, por cima do... Não tem nem essa história. E sobre a questão do Mauro César, depois, lembra que eu falei pra você, o time ganha alguma coisa, vai vir jogador aí desmentir. Ah, porque é mentira. Você acha mesmo que o jogador vai pra entrevista e vai falar que é verdade o que acontece no Flamengo? Ele não vai falar que é verdade. Mas, gente, o Mauro César é um cara, porra, relevante. É um jornalista sério. Vamos acreditar nele. Tá? Galera, assim como o Eric Faria e o Fred Gomes eram quando revelaram aqui os bastidores lá da panela no Flamengo. Vamos lá. Vamos lá, gente. O negócio é o seguinte, ó. A expectativa é que nos próximos dias chegue uma nova oferta do Newcastle da Inglaterra para acertar a contratação de Matheus França. Segundo o Júlio Miguel Neto, os ingleses devem subir a proposta de 20 milhões de euros para 22 milhões e meio de euros para acertar a contratação do jogador. No entanto, o Flamengo quer pelo menos algo em torno dos 25 milhões de euros, 130 milhões de reais, para negociar o atleta. Sinceramente, meus amigos, o Flamengo já bateu a meta de venda de jogadores no ano com a venda que teve do João Gomes e eu jamais venderia o Matheus França apenas por 25 milhões de euros. O Flamengo não está devendo na praça, o Flamengo tem dinheiro, tudo bem, o Flamengo busca contratações e para mim o Matheus França vale mais do que isso. Enfim, vamos ver qual vai ser a atitude dessa diretoria do Flamengo, né? Especula-se que vários atletas possam sair, quer dizer, vários não, né? Mas alguns atletas possam sair nesse meio do ano, Matheus França, fala-se até do Pedro, que de repente pode pintar uma proposta, enfim, tá aí a atualização do Júlio Miguel Neto. Vamos entrar aqui agora no tema Wendel e Zenit, beleza? Tem algumas atualizações aí sobre o caso. O Vene Casagrande traz a informação que o Wendel, sobre o Wendel e Zenit, a assessoria de imprensa do Wendel, tá, soltou uma nota oficial falando sobre a situação do jogador. Vamos ler aqui.
A respeito de algumas notícias sobre o Wendel nos últimos dias referentes a negociações ou propostas de diversas equipes, os advogados do atleta Daniel Rodrigues e Agnaldo Barreto esclarecem: todo e qualquer posicionamento sobre o futuro do Wendel é conduzido por seu empresário Thiago Ribeiro. O jogador ainda está no Rio de Janeiro por questões familiares e a programação é que se reapresente ao Zenit nos próximos dias. Isso é o que foi publicado de forma oficial, tá? É uma nota, digamos assim, protocolar. Eles não vão dizer nada além disso, que tem negociação, que não tem negociação, que ele vai para o Flamengo. É uma nota protocolar, tá? Esse Thiago Ribeiro, empresário do Wendel, inclusive, ele é um cara muito importante no cenário do futebol. Ele já foi até presidente do Estoril de Portugal. Andei pesquisando aí sobre ele, mas pelo que parece deixou a presidência do clube em 2015, tá? Ele que é brasileiro, tá? Um grande empresário aí do futebol. E aí, o Vene Casagrande trouxe uma informação no canal dele que o Wendel é doido para vestir a camisa do Flamengo. Ele é apaixonado pelo clube. Caso o Flamengo, de fato, tenha interesse no jogador, terá que fazer um esforço muito grande. O meia é tido como craque do Zenit e tem contrato até 2027 com o time russo. E eu falei isso aqui, as pessoas insistem em falar: Pedrão, ele não quis vir para o Flamengo, que não sei o quê. Meus amigos, o Zenit é osso duro de roer. Veja o que o Zenit fez com o Corinthians para vender o Yuri Alberto. Pediu não sei quantos jogadores da base do Corinthians, mais um dinheiro, o Corinthians fez o esforço, trouxe o Yuri Alberto, tá lá, ó, agora com o Robert Renan, todo mundo lá no Zenit, o Corinthians ficou com o Yuri Alberto aí que já estava vivendo um jejum de gols. Então os caras são difíceis para negociação. E hoje, nesse momento, como ele renovou com o Zenit, ele não pode acionar a cláusula da FIFA. Entretanto, o Fábio Aleixo, jornalista brasileiro que trabalha no futebol russo, mora na Rússia, sabe tudo sobre o campeonato russo, ele traz a informação que o Zenit liberou o volante Wendel para buscar outro clube caso ele queira. Mas o jogador tem a obrigação de se apresentar ao clube russo enquanto não tiver algo oficial nem negociações, por isso ele ainda é esperado na Rússia. Vocês perceberam essa frase aqui? Mas o jogador tem a obrigação de se apresentar ao clube russo enquanto não tiver algo oficial e nem negociações. O que me garante que o Wendel não se reapresentou ao Zenit por conta de negociação. Na minha avaliação, o Wendel já negocia uma vinda para o Flamengo, entretanto, isso não está externado ainda, tá? Senão, ele não mandaria mensagem para o Gabriel Paparazzo rubro-negro, ele conhece o Paparazzo, escrevendo que está esperando pelo Marcos Braz, que ele quer vir para o Flamengo e coisa e tal. Ele não teria esse tipo de comportamento. Então, assim, foi perguntado para uma pessoa da alta cúpula da diretoria, que eu não vou dizer aqui quem é, tá? E o Wendel, a pessoa botou bom nome e não falou mais nada, não quis entrar em detalhes. Então parece que o Wendel, nesse momento, é uma espécie de plano B ao De La Cruz, que estava sendo guardado a 7 chaves e parece que acabou vazando o nome, tá? E aí, tem uma matéria lá da Rússia dizendo o seguinte, ó, essa matéria aqui, o Alexandre Matos que postou lá, diz que o Wendel já conversou com o Sampaoli sobre função que terá que desempenhar no time do Flamengo, né? Matéria do jornal Playmaker 24, né? Pelo menos esse é o nome do .ru, né? Que é a mesma coisa que .br aqui no Brasil, RU lá na Rússia, que vive uma situação tensa no momento, por isso que o jogador não quer voltar e quer continuar no Brasil. Inclusive, ele estava num show de pagode aqui ontem, domingo, no Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu, tá? Informação só você ver lá no stories do atleta, tá? Enfim, vamos ver se vai ter novidade. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações brunegras.